Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Vai começar mais um Sarsa Podcast, episódio 3. Espero que a galera não esteja confundindo com a parte 1, parte 2. Lembrando que a parte 1 e parte 2 do Igreja Pra Quê fazem parte do episódio 2. São os dois partes do episódio completo já foram liberados e agora a gente já tá entrando no episódio 3. O tema: o propósito eterno de Deus. E como já é de praxe, a gente já internalizou no episódio 2, a gente vai começar esse episódio aqui com o quebra-gelo, provocando quais são as expectativas para este tema que nós vamos tratar nesse episódio. Então, quem quer começar falando aqui com as expectativas? A minha expectativa é ver a Thaís falando aí. Falando Thaís. Pra milhões. Isso vai acontecer, né, meu Deus? Espero que seja fala de milhões. E as suas expectativas, Thaís? Você que será a preletora desse episódio, então quais são as expectativas para o propósito eterno de Deus? O que você espera que será dito em torno disso, os efeitos, etc e tal, os fatores, enfim, diga para nós. Eu espero que através do Sarsa Podcast de hoje, as pessoas que estão aqui e as pessoas que vão ouvir posteriormente tenham suas vidas espirituais liberadas, tenham revelação desse tema e com isso consigam viver mais plenamente ainda em Deus seu verdadeiro propósito. Interessante. Propósito, chamado, objetivo, missão. A gente vai tratar tudo disso aqui e tal, porque são temas que se confundem bastante. Inclusive, ontem mesmo eu me deparei com uma pregação na minha igreja falando a respeito disso. Será que eu comento aqui no episódio ou não? Enfim, sei lá, não sei. Eu vou decidir ao longo do caminho. Mas, Gael, quais são as suas expectativas para o episódio de hoje? Rapaz, eu nem sei o que esperar, né? Mas vamos lá, vamos tentar contribuir com o que a gente puder, né? Claro, para honra e glória de Deus, né? Maravilha. Subseguindo a sua outra lado da moeda, Rafael, quais são as suas expectativas para o episódio de hoje? Você tem um propósito? Bom, Gabriel é prova disso, né? Testemunha disso, na verdade. Nós crescemos, né, acreditando que Deus tinha um propósito para nós, dado principalmente todas as coisas que aconteceram, né, na nossa vida. Então, com certeza, entender isso aí não só para nós, né, mas para todos de modo geral, entender por que Deus nos criou, por que Deus fez o que fez da forma como fez, com certeza é algo muito, muito bonito, né, de se entender. Então, minha expectativa principal é que quem realmente possa ouvir esse podcast eventualmente consiga sanar um pouco mais essas dúvidas. Bora lá. Maravilha, bora lá tocar o barco. Gabriel Almeida, de Nova Almeida, será que isso é coincidência ou será que isso tem a ver com o propósito dele, hein? E aí, Gabriel Almeida, qual são as suas expectativas para o episódio de hoje? Temos expectativas boas, né? Hoje eu tô mais como ouvinte, né? Mas temos boas expectativas. Legal. Outro indivíduo, né? Não sei se eu tô conjugando o verbo aqui da maneira correta, mas enfim. Carol Freitas, quais são as suas expectativas para o episódio de hoje? Vamos falar do propósito. Pois é, minha primeira vez aqui. Eu espero coisas boas. Opiniões fortes. E eu quero saber como é que vai ser hoje. Maravilha. Mais alguém quer falar? Então iremos seguir, conectando juntamente com a oração no início de cada episódio. Iremos adentrar nesse tema. Amém. Então vamos orar? Papai, obrigado por este momento aqui, Pai, onde nós não estamos reunidos em corpo aqui, mas ainda assim somos um em espírito, Deus. Que o Senhor possa estar usando aqui as pessoas, Pai, para falar diretamente aos nossos corações, que o Senhor possa estar nos dando espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento do Senhor, Pai, para que a gente possa entender, Senhor, qual seja o comprimento e a largura, a profundidade e a altura do Teu amor para conosco, Deus, que o Senhor possa estar usando a Thaís poderosamente, Pai, para que a gente possa compreender o Teu propósito eterno para nós, Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então vamos começar a aula de hoje. A aula de hoje é sobre o propósito eterno de Deus.
sobre o propósito que Deus tem para nós. E nós vamos falar aqui não do propósito no sentido do chamado, né, da sua vocação, né, do que a gente lê lá na Bíblia, mestre, apóstolo, profeta. Não, a gente vai falar de algo mais profundo, né? A gente vai falar do propósito que Deus tem para nós, do porquê que Ele, como o Rafael falou, fez o que fez, porque Ele nos criou. Eu acredito que essa seja uma questão que não só nós como cristãos temos, né, mas todo mundo que nasce, seja cristão, sendo não cristão, todo mundo já se fez essa pergunta: por que que eu estou aqui? É claro que para nós que somos cristãos, né, essa pergunta já muda um pouco de forma. Essa pergunta já vai por que Deus me criou? Enquanto as pessoas do mundo perguntam por que eu estou aqui, nós cristãos perguntamos por que Deus nos criou. E é justamente com essa primeira questão que a gente inicia o nosso podcast de hoje. E aí eu quero passar essa bola para as pessoas que estão aqui, né? Tenho certeza que quem está ouvindo o podcast, não está participando aqui do ao vivo hoje, já se fez essa mesma pergunta. Quem participa de uma igreja já provavelmente ouviu muitas respostas, muitos conceitos a respeito disso. Eu queria ouvir de quem está aqui o que vocês acham, né? Por que que Deus nos criou? Por que que Deus fez o homem? Por que que Ele fez o que fez, né? Por que que Ele, na sua glória, na sua eternidade, Ele decidiu nos criar? O que vocês acham? Alguns aqui já até participaram, né, da nossa aula presencial, outros... É verdade. A gente teve essa aula recentemente no Sarsa Presencial, inclusive fazendo um jabá para Sarsa Presencial. Se você está assistindo esse episódio no YouTube, no Spotify, saiba que também nós temos uma linha de conteúdo bem interessante, que é a linha presencial. Você pode fazer parte, que é bem legal, tá bombando também. É claro que a experiência do presencial é sempre muito mais legal. Então, se você está impressionada com o conteúdo que você está absorvendo aqui nessa edição, que você está assistindo sei lá onde, se você for de Vila Velha, é só você entrar em contato conosco, que a gente vai trocar uma ideia e a gente pode falar a respeito disso. Enfim, qual foi a pergunta mesmo que você fez, Thaís? Isso, vale a pena também lembrar que para entrar em contato conosco, o grupo do WhatsApp está sempre nos links, né? Só clicar lá que você já entra direto. Aí, a minha questão foi por que Deus nos criou, né? Porque Deus, na sua eterna glória, Ele decidiu fazer o homem, Ele decidiu criar o homem, né? Por que estamos aqui? Essa foi a minha questão. Tô sentindo que o Gael tá doido para responder essa pergunta. Não exatamente, meu caro, mas atendendo a... né? Eu dou a minha contribuição aqui. Resumindo, né, aquilo que a gente conversou no Sarsa Presencial, só para deixar um pouquinho de pulga atrás da orelha dos ouvintes, né, posteriores, é porque Deus, ele é amor, né? Amor é bondade, é tranquilidade, é longanimidade, tudo isso são atributos que brotam de Deus, saem naturalmente dele. E todos esses atributos positivos, eles dizem respeito a uma relação. E qualquer relação é estabelecida quando existe uma outra figura para se relacionar, além, no caso, desse ponto de Deus mesmo. E Deus, então, entendeu que a melhor maneira de manifestar esses atributos seria com alguém que tivesse a sua imagem e semelhança, ainda que menor em estatura, menor em poder. Por isso que, a partir dessa visão, ele decidiu criar o homem. Porque amor, tranquilidade, provisão, sustento, carinho, tudo isso só funciona quando existe alguém para se fornecer essas coisas. Achei perfeito. E assim, o Gael, né, ele já participou da nossa aula presencial e a gente falou justamente sobre isso lá, mas eu acredito que as pessoas que estão ouvindo já ouviram outros conceitos por aí também. Por exemplo, alguns deles como Deus nos criou para que nós adoremos a Ele, né? Existem muitas músicas também que falam sobre isso. Alguém aí já ouviu alguma concepção sobre isso na sua igreja? Eu não entendi a pergunta. Concepção de quê?
o conceito de que, por exemplo, nós já ouvimos várias respostas para essa pergunta, né, do porquê Deus nos criou. Então, uma dessas respostas foi uma que eu mesmo já ouvi, né? Que Deus nos criou para que nós adoremos a Ele. Existem milhares de músicas também por aí falando isso, assim como outras respostas. Eu até perguntei se alguém aí já ouviu isso na igreja em que fez parte. Eu já ouvi, Thais, respondendo vocês. Muitas igrejas que eu já fiz parte, já ouvi sim, né? Que a gente foi criado para adorar a Deus, né? Eu também ouvi isso daí, realmente, que a gente foi criado para adorar, né, e tal, e que geralmente, inclusive, até conecta com uma justificação que eu ouvi, justificativa na realidade, que eu ouvi até mesmo antes de tomar minha decisão de aceitar ser convertido, né, digamos assim, de que a questão de depois dessa vida material, né, a gente iria somente ficar só adorando, né, e tal, e isso me passou um filme na cabeça como se fosse algo cansativo, né, e tal, de você ficar fazendo só uma coisa só no lugar, e não sem nexo, sem sentido, etc e tal. Então essa narrativa aí, no caso da adoração, o motivo de estarmos aqui é para adorar, é algo que eu também ouvi bem inicialmente, e também algo que sempre me confundiu, parecia meio abstrato exatamente, não fez muito sentido não. Esse é um ponto legal, né, porque eu também, eu basicamente eu cresci pensando isso aí também, né, fui ensinado que tipo assim, quando eu fosse pro céu, eu ia ficar lá junto com a galera, todo mundo lá falando santo, 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 né, em adoração, quase que tipo eternamente. Assim, tipo, só olhando mesmo, entendeu? Tipo, nada acontecendo, só lá, olhando. Pois é. Isso foi o que eu mais ouvi, na verdade, de todas as respostas, né, que eu já ouvi as pessoas falando sobre isso foi o que eu mais ouvi. Inclusive, eu também cresci pensando nisso. Eu acho que a gente tira muito essa concepção dos anjos, né, que a gente sempre vê na Bíblia os anjos estão constantemente adorando a Deus, constantemente, né? Santo, santo, santo é o Senhor lá no céu. Eu acho interessante. Que saiu esse pensamento, né? Que então no céu a gente também vai ficar cantando eternamente. Santo, 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 santo. É como se o anjo, assim, fosse um bot, fosse um NPC, entende? É um negócio... Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer, mas sei lá. É como se quando a gente fosse salvo, ia ser desse jeito, sacou? Eu penso exatamente isso. E particularmente, aí dando uma pequena contribuição, eu acho essa visão, né, de que nós fomos criados simplesmente para adorar a Deus, uma coisa um pouco problemática, porque Deus não necessita de adoração, né? Ele simplesmente existe antes de tudo, antes de qualquer coisa. Então ele não precisa de um ser humano falho, cheio de tendências pecaminosas como nós, para fazer nada. Ele simplesmente existe e se importa conosco, conforme o que já foi falado, por uma questão de soberania, de querer se relacionar, de querer demonstrar os atributos. Mas precisar de nós, ele não precisa. Cara, isso que você falou é muito verdade. Eu gosto, o Pedro Estrela, ele fala uma coisa bem legal, que ele fala: Deus não tem baixa autoestima. Se precisar estar alguém o tempo todo ali, santo é o Senhor, para que ele se sinta daquela forma, né? Entendo. Eu ia falar assim, eu ia dizer o seguinte, que hoje a visão de adoração que eu tenho é algo basicamente que eu pude estar chegando próximo, né, de um pensamento alinhado com o que eu entendi a respeito de que o amor, né, faz parte de quem é Deus, né, que ele é o próprio amor. Então, ou seja, se uma pessoa nos ama, digamos assim, é como se para ele, sei lá, uma adoração fosse um gesto de carinho. Então, seria algo que desse prazer para ele no sentido de carinho mesmo, pelo fato de ele nos amar. Sei lá, entendeu? Não sei se vocês entenderam mais ou menos o que eu quis dizer. Não que fosse uma coisa que seja... Por exemplo, eu já vi muitos paralelos linguísticos, que assim, é muito comum, né, gente? A gente vê mitologia grega, a gente vê hinduísmo, vários outros tipos de religiões, ou seja, contos e tal, que tem muitos paralelos linguísticos com a Bíblia,
né? E a própria mitologia grega é um caso desse. E tem histórias lá de determinados heróis, etc., que a narrativa é construída em torno de que a humanidade precisa estar adorando os deuses para que os deuses consigam sua fonte de energia, digamos assim, né, e tal. Tem até roteiros de filmes que remontam esse lance. Então, assim, é muito vicioso, né, a gente tender a achar que a adoração é como se fosse um combustível para Deus, como se ele precisasse disso, sendo que não. Eu queria perguntar, então, a gente falou aqui sobre adoração, tal, que Deus não precisa. Para que serve a adoração, então? Cara, perfeita pergunta. Eu vou deixar alguém aí dar a sua opinião primeiro. Eu vou comentar para eu não esquecer. Eu vi um pensamento aqui, para eu não esquecer do pensamento. Eu acredito que, bom, se Deus não precisa, se eu parto desse pressuposto, eu acredito que a utilidade da oração é um precisar para nós, né, como se fosse uma edificação para nós mesmos, entende? Agora não me peça para justificar isso aí, que já é, enfim, no momento tá um pouco, né, limitado para mim. Então, eu já penso diferente. Eu já penso que é a mesma coisa de você falar pro seu pai ou pra sua esposa que você ama ela. Você não precisa de falar com palavras exatamente. Você fala mais com gestos do que com palavras. E agora a gente tá entrando em outro assunto já, então, e olha aí, ó. Então, o que seria adoração? Meu Deus. Mas é interessante. Olha que a gente levantou só um ponto aqui. Mas eu acho que é importante sim, legal. porque falar de propósito tem que separar a adoração de... Isso. Sim, porque na verdade a adoração e o outro tópico que eu vou entrar daqui a pouco são os dois principais assuntos que as pessoas falam para responder do porquê Deus criou a gente, qual o propósito de Deus ter criado. Então são os dois principais pilares. E lembrando que o formato do podcast aqui preparar o seu sustento. Lembrando que o formato do podcast também não tem problema a gente sair do tema não, entendeu? A gente faz isso daqui 1, 2 reuniões, parte 1, 2, 3, né? Enquanto tiver dúvida a gente vai esclarecendo, isso aí não é problema também não. Mas então, primeiro a gente esclarece aí pra gente, aí, alguém quer falar então o que seria adoração? Vamos lá, vou me meter aqui a besta e já falar de novo aqui. No caso, assim, vocês sabem que eu gosto de pegar o termo pela raiz etimológica da língua, né? Então, fazendo isso, eu já vou dar aqui a minha contribuição. A palavra adoração, ela vem da palavra avodá, no caso, né? É um conceito tanto velho-testamentário quanto neotestamentário. Eu, sinceramente, alguém pode discordar aqui de mim, tanto daqui quanto posteriormente, né? Mas eu não vejo diferença de adoração no Velho e no Novo Testamento. Me corrijam se eu estiver errado. Mas, posteriormente, esse meu relato, por favor. Então, assim, o que significa a palavra avodá? Avodá é um complemento da palavra avod. Avod significa literalmente servir. Servir, trabalhar, entendeu? Literalmente considerar importante e mostrar essa importância. Então, pensando no comentário de antes, né, de Deus ter nos criado, de Ele não precisar da gente, mas por Ele querer manifestar os atributos dele para com alguém, seria necessariamente uma via de mão dupla, né? Ele nos criar conforme a sua imagem, apesar de menores do que Ele, para nos amar, enquanto que a gente, olhando e vendo esse gesto de Deus, prestasse a Ele serviço, prestasse a Ele culto, prestasse a Ele literalmente a reverência, né? Por Ele ser quem Ele é. É bom a gente esclarecer esse servir aí, porque servir no contexto português dá a entender de realmente um serviço ali, um trabalho, né? Mas o servir no conceito sacerdotal, por exemplo, também entra a questão de louvor, né? Palavra, ou como você mesmo disse, prestar um culto ali, né? Entra vários tipos de serviços aí. Só pra esclarecer pra galera que tá ouvindo. Eu nem sabia disso. Interessante, porque eu tava pensando que realmente era nesse lado de servir, de trabalhar. Exatamente. Até porque quando a gente lembra, né, do Velho Testamento, do tabernáculo, haviam vários tipos de ofício, né? Desde o ofício do sumo sacerdote, que era considerado o mais importante, que prefigurava, óbvio, né, o papel do sacerdócio eterno, né, de Jesus,
até o serviço dos levitas e daqueles que contribuíam, né, com ofertas, enfim, tudo isso é serviço. Apesar de que no Velho Testamento haviam hierarquias, né, separando cada um deles. Perfeito, isso aí. Então, mais alguém quer falar o que é ou pensa ser adoração? Aí eu vou falar. Eu acho que eu concordo muito com o que o Aleph falou. Eu acredito que, como a gente já falou aqui, Deus não precisa da nossa adoração. Na verdade, Deus não precisa de nada que nós ou qualquer outro ser possam fazer. Então, eu acredito que a adoração é mais pra gente do que pra Deus. É claro que a adoração é algo que agrada o coração de Deus, é algo que enche o coração de Deus, que deixa o coração de Deus feliz, mas é algo que é mais benéfico pra nós do que pra Deus, pelo sentido de que, quando nós estamos adorando, eu acredito que nós estamos nos rendendo a Deus, nós estamos nos entregando, nós estamos nos abrindo. E aí, nesse momento, o Espírito Santo vem e nos enche, vem e nos arrebata. Ele vem e fala ao nosso coração também. Tanto que eu acredito assim, que nós possamos até ser transformados ali, né? Ter uma revelação durante a adoração. Enfim, então acho que nesse sentido de benefício, só uma não, é o momento onde a gente está. Tanto servindo a Deus, esse sentido aí que foi falado, não no sentido de trabalhar, mas no sentido de prestar um culto, ou tanto no sentido de uma gratidão a Deus, e tanto no sentido do amor. Eu amo tanto a Deus que eu quero expressar isso a Ele através do louvor. Eu quero me relacionar com Ele através do louvor. Eu quero declarar palavras a Ele através do louvor. Eu quero louvar o quão gracioso, o quão maravilhoso, o que Ele é, entendeu? Eu acredito que isso seja adoração. Uma expressão do nosso amor a Ele, nesse caso. Exatamente, uma expressão do nosso amor a Ele. E eu acabei de pensar numa coisa aqui agora, cara, muito legal com base nessa fala de vocês. Porque até mesmo no tabernáculo existiam diversos tipos de sacrifício, né? Existiam aqueles que eram por culpa, existiam aqueles que era para iniciar um voto, existiam aqueles que era para terminar um voto, existiam aqueles que eram por gratidão, existiam aqueles que era por uma promessa alcançada. Então, entra muito nisso que a Thaís falou, né? São diferentes formas aí de adoração mesmo, né? Tanto que esses paralelos já existiam, só mudou a forma como é feito, né? Mas na essência, acredito eu que é a mesma coisa. Isso entra até na questão que eu e Alfa ouvimos esses dias também, da questão de adoração não é só cantar, né? Adoração é uma vida, você pode ter uma vida de adoração. Em tudo que você faz, você pode estar adorando ao Senhor, você pode estar expressando o seu amor a Ele. Então, eu já gosto de levar até esse lado da adoração mais como, não que seja amor, mas tipo, quando você tem um afeto pelo seu filho, ou por um ente querido, você não vai ficar só cantando porque você ama ele. Você expressa isso com atitudes mais do que com palavras. Às vezes você quase não fala, mas as suas atitudes falam mais do que palavras. Para os ouvintes, né, posteriores e aqui também, esse versículo isso que a Thaís falou, tá lá em Colossenses, né? Tá em Colossenses 3:23, que fala justamente isso, né? Tudo quanto fizerdes, fazei como para o Senhor, né? Então, literalmente é você colocar a sua alma ali, todos os seus sentimentos, toda a sua capacidade ali no intuito realmente de mostrar para os outros que você está fazendo bem feito, como homenageando a Deus, como quem está ali oferecendo o seu melhor com gratidão por Deus ter te dado essa capacidade e retornando, né, essa capacidade para o louvor dele. Perfeito, eu nem lembrava desse versículo, se encaixou perfeitamente. Tudo que vocês falaram me lembra muito quando eu falo assim, adoração, me lembra sobre expressar a honra a Deus, né? E foi o que acabou de dizer agora, né? Então, para mim, é uma devoção, uma reverência genuína. Então, é de dentro para fora. Mesmo que eu não esteja com os meus lábios mexendo, mas por dentro eu tô gritando para que Deus possa me ouvir nas minhas atitudes,
com amor, no meu dia a dia mesmo. Então, toda vez que eu penso em adoração, eu penso em expressar a honra a Deus, que é o Criador de tudo. Vocês falando isso, legal, né? Primeiramente falando, top. Carol falou que ia ficar só ouvindo aí, mas já tá participando. Falei, assim que eu gosto. O pessoal entra, participa, fala. Eu vou mandar aquela perguntinha da morte aqui. Então, já que vocês estão falando aí que a adoração, né, é expressar o meu sentimento a Deus, ali a minha devoção, né, minha honra a Deus, eu posso adorar a Deus matando alguém? Eu acredito que não. Com certeza não. Ai, por quê? Peraí, só um minutinho. A minha resposta é depende. Cara, a minha resposta, perdão por cortar vocês, tá na resposta de Deus pra Caim, cara. Quando ele tava indignado com Abel. Deixa eu só procurar a referência aqui, porque eu acho que cai perfeitamente. Só um instante. Vai procurando aí que os outros vão falando. Eu acho que não, porque a adoração, ela é uma consequência. Ela não é o início de tudo. Eu adoro a Deus por consequência de conhecer quem Ele é. Então, se eu conheço quem Deus é, isso vai entrar no que eu vou falar daqui a pouco, eu sei que Ele não se agradaria se eu matasse alguém em louvor a Ele. Eu sei que isso para Ele não subiria como cheiro suave às suas narinas. Então, por que eu falei que a minha resposta depende? Porque eu penso que a adoração também está associado com a questão de eu obedecer, né? E aí eu penso em casos em que ele pediu para o povo dele matar outras pessoas, né? Então você acha que quando o povo estava matando outras pessoas, você acha que o povo estava adorando a Deus com isso? Então, aí eu não. Então, a questão seguinte, né? Tipo, se a gente pensa com a adoração de uma forma mais abrangente, porque a nossa mente, né, hoje, nos tempos modernos, a gente pensa a adoração muito em a gente estar lá na igreja com as mãos levantadas, se forçando para emocionar, lá chorando e tô adorando. Aqui é adoração. Coisas fora disso não é adoração, é só coisa secular. Eu acho que não. Eu acho que se eu tô fazendo o que ele pediu para eu fazer, se eu chegar a falar para uma pessoa o que ele pediu para eu falar com uma pessoa, uma abordagem, etc, uma forma, enfim, viver em direcionamento dele, eu tô adorando, cara, em diversas ações diferentes, entendeu? Eu acho que essa adoração mais tradicional de levantar as mãos e se emocionar, cantar, louvar é só um aspecto da adoração, entendeu? A obediência, assim como um todo, mediante a palavra dele, ele lança uma palavra, isso também é uma forma de nós adorarmos ele. E aí eu penso nos casos em que ele pediu para realmente matar pessoas lá na terra de Canaã, que ele viu que realmente não ia dar bom se aquelas pessoas continuassem lá. Por isso que eu gosto do Aleph. Cara, eu não sei se eu concordo com você nisso, não. Pelo que ele falou, né, e a definição que a galera aí tá dando, sobre adoração, né, de servir a Deus em obediência e honrar a Ele, logo, então, matar alguém aí, né, pela ordem de Deus seria uma adoração. E aí? Polêmico. Quando que Deus vai mandar alguém matar alguém, gente? Não tem como isso, não. Isso foi na época das guerras, de quando existia outras situações, mas a gente está em pleno século XXI. Então, assim, o que a gente conhece de Deus é o que Ele faz aqui, é o amor, é a bondade, é tudo isso. Então, assim, hoje, para você chegar para alguém e falar isso, então é muito complicado. Não, acho que não serviria para o nosso tempo de hoje, não. E por que não serviria? Porque nós estamos em outra fase, nós temos leis, nós temos uma situação totalmente complexa, totalmente diferente do que existia há muitos anos atrás. Inclusive, quando a gente está olhando aí a guerra da Ucrânia com a Rússia, então assim, a gente olha e vê que realmente Deus não está lá, entendeu? Porque não tem como, tem pessoas inocentes sendo mortas, então assim, qual é o Deus que nós estamos falando? O que está acontecendo, entendeu? Então isso mexe muito com esses pensamentos, então é bem complicado. E lá em Canaã, quando o povo invadiu, não existiam inocentes? Não tinha nenhuma criança lá? Pois é, então, mas nós estamos falando de hoje, e você acabou de falar de algo que foi há muito tempo atrás, entendeu? Então existem situações, né? O que aconteceu lá, qual era a lei que existia naquela época e o que existe hoje, entendeu? Então existe uma diferença muito grande uma para outra.
E qual seria essa diferença? Porque assim, Eita. a gente aprendeu que antes da lei dos homens segue-se a lei de Deus, né? Então, como o Aleph falou, se ele pediu antes, por que ele não pediria agora? O que mudou? Mudou tudo, mudou as leis, mudou a sociedade. Hoje é totalmente diferente como era antes, entendeu? Então, assim, mudou tudo. Então, hoje, para nós, hoje, são outras situações. A Bíblia, ela vai sempre, né, responder várias questões no nosso cotidiano, na nossa vida. Mas as nossas vidas hoje é completamente diferente. Então, assim, eu duvido muito, assim, que Deus vai falar bem assim hoje, mata o seu irmão. Eu duvido muito que isso vai acontecer, entendeu? É bem complexo isso aí. Então, eu já entendo que a Carol tá falando por causa do tempo da graça, que naquela época era uma questão de sobrevivência. Eu vou fazer isso porque senão o nosso povo vai perecer e tal. Agora, como a gente está no tempo da graça, Deus ele vai olhar pro inimigo como se fosse o nosso irmão. Ele tá mandando matar outro filho dele. E quando Jesus fala, não pensem que eu vim para trazer paz, mas sim a guerra. E aí? Caraca, isso mas... aí... Olha só, a gente tá no 3º episódio da Sarsa aqui. Cedo demais para colocar versículos tarja preta, mas enfim, vamos colocar, né? Isso aí. Não joga isso aí no meio. Versículos tarja Vamos lá, preta. pessoal. Só pra botar esse assunto aí meio de stand-by, eu achei a referência aqui do texto que eu ia falar. Gênesis 4, 6 e 7, né? Deus está se dirigindo a Caim, percebendo que ele ficou bravo porque ele não aceitou a oferta de Caim, mas aceitou de Abel, que envolvia as primícias, né? Do gado, enfim. E Deus olhou aquilo como uma tipologia Cristo, né? Um sacrifício realmente que custou algo a Abel. E ele se dirige a Abel e fala literalmente o seguinte, abre aspas, e o Senhor disse a Caim, por que tiraste, e por que decaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, atentem-se a essa expressão, e sobre ele dominarás. O que Deus está querendo dizer aqui? Está querendo dizer que o desejo que estava saindo de Abel naquele momento seria pecaminoso, seria um problema. Ou seja, não é toda manifestação de desejo nossa que Deus considera como incenso. Existem manifestações do nosso desejo que Deus considera como um anátema. Não é à toa que no Velho Testamento era sacrificado um cordeiro e um bode. Vocês já pararam para pensar nesse ponto? O que o cordeiro representa? Claro que em maior grau a Cristo, mas em menor grau o nosso lado puro, a nossa pureza. E o que o bode significa? O oposto. Bode é um animal chato, é um animal cascudo, é um animal birrento, é um animal que dá problema, entendeu? É um animal complicado de você controlar. Então, a gente precisa meio que sacrificar o nosso bode diante de Deus. Porque ele precisa morrer. Ele precisa morrer. Literalmente precisa morrer. E nesse ponto, fazendo uma associação aqui, o que seria o nosso bode? Seriam os nossos maus desejos. Exatamente aquilo que Caim estava expressando nesse versículo, nessa passagem. Então, até quando você falou aí na parte do cordeiro, no caso a gente não seria o cordeiro, porque a gente não tem lado puro, a gente não tem lado limpo nenhum. A gente só tem a graça que nos cobre. Se não fosse a graça, não teria lado limpo nenhum. A gente só é um bode coberto com sangue. Independente de qualquer coisa, a gente sempre é bode. Sim, por isso que eu falei. Em maior instância, o cordeiro é Cristo. Ponto final. Mas, em menor instância, eu diria que, aí vocês podem discordar de mim à vontade, nós somos bodes que de vez em quando obedecemos ao pastor. Cara, eu achei o versículo aqui que o Mateus mencionou sobre... Mas o bode não é o animal de Satã? O animal de Satã? Cara, eu acho que ficou mais construído, né, ao longo dos anos. Só pra não deixar em aberto,
galera, tipo, nas 2 primeiras aulas, né, que a gente teve aqui, nas 2 primeiros podcasts que a gente tava com temas um pouquinho mais, como posso dizer, um pouquinho menos bíblico, vamos colocar assim, né? E aí a gente falou mais e tal, por isso que eu não tava mandando algumas perguntas mais pegadas. Mas agora, né, nessa terceira aula, o nosso formato agora é como realmente funciona no presencial, né? Então é trabalhando em cima da Bíblia. Então essas perguntas aí eu sempre vou estar mandando exatamente pra gente aprender a responder elas pela Bíblia, ok? E Gabriel, sobre o bode, eu vou fazer uma pergunta. Então quer dizer que você tem que ser sacrificado para ser salvo? Tem que sacrificar o seu lado de bode para ser salvo? Gael, né, na verdade. Não para ser salvo. Eu não diria isso. Eu diria como um reflexo da salvação. Eu submeto a Deus o meu lado bode. Como assim? Eu ainda não entendi isso na prática. Não, na assim. verdade, nem eu entendi. Então, eu já discordo. É porque assim, eu acho que vocês não entenderam o que eu quis dizer com o meu o lado que o bode. bode representa, no caso. Ele representa o nosso lado cascudo, nosso lado chato, nosso lado birrento, nosso lado pecador, entendeu? Nosso lado no caso, com a inclinação pro mal. Pecadora. Exatamente. E o que você quer dizer com isso? Que a gente precisa submeter a Deus o nosso lado bode, sacrificá-lo, pedir a Deus para mudá-lo, literalmente fazê-lo morrer. Aí entra a fala de João Batista. Claro que o sentido não era esse, mas eu acho que dá pra colocar com esse significado. Importa que ele cresça e eu diminua. Por quê? Importa que o lado divino cresça e o lado humano diminua, desapareça, morra. Aí você coloca como se fosse, sei lá, tipo... No caso, você tá falando de natureza, de pecador e salvo. Aí você coloca como se, tipo assim... Nós vamos perdendo a nossa natureza de pouco a pouco. Quanto mais nós sacrificamos a nossa natureza a Deus, deixamos ele nos ter mais, a gente perde essa natureza. Sendo que não, isso é algo que já foi feito na cruz. Isso que se sacrificou por nós. Assim, eu acho interessante essa questão de morte, porque assim, tem um ensino realmente, eu me lembrei aqui agora dele, que tem muitas igrejas que ensinam de que o cristão ele tem que ficar se forçando para morrer todo dia, né? Como se fosse uma mortificação da carne, entendeu? Você tem que dizer que você tá morto, de que você tá morto, de que você tá morto. Não, que eu acho que é bem linkado com o que a Thaís falou de questão de identidade. Eu acho que quando a gente nasce de novo, literalmente o nosso velho eu foi morto. Literalmente isso. Então, assim... Nós morremos na cruz com Jesus, né? É isso. Eu já acho que o bode só tá coberto com o sangue de Jesus. Ele nunca estará morto. Porque a gente sempre vai tendencionar pro lado bode. Então, independente de qualquer coisa, ele não morreu. Ele sempre tá coberto com o sangue de Jesus, mas com a então graça. A gente nunca vai nascer de novo. O que a Bíblia diz sobre nós somos uma nova criatura? Mas é uma nova criatura, quando se diz uma nova criatura, pelo que eu entendo, quando se diz uma nova criatura, não quer dizer que a gente vai deixar de errar, e sim de reconhecer o erro. Sim, mas e aí não você... fazer. Sim, mas aí você tá falando de porque... ações, não de ser. Eu creio que assim, é porque a galera tá confundindo um pouco, eu acho que a questão de que a carne, como se a carne fosse a nossa identidade. Eu acho que a confusão tá aí. É isso. Tipo, como se nossos ser pecador e pecar é a mesma coisa. Mas, nossa, isso é algo tão pra frente. O problema aí, o que o Gabriel falou, é tipo assim, a gente sempre vai tender ao erro. Aonde diz isso? Que a gente sempre vai tender ao erro. Tem uma parte da Bíblia lá que fala, que agora eu tenho que procurar, que fala que o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu quero fazer Esse versículo aí é um tarja preta também. 2 tarja preta, 2. Um único episódio de 3 mais 2. Esse episódio aí, meu Deus do céu. Inclusive, esse versículo, né? Um versículo que calvinista utiliza muito. Eu tô achando pra falar esse tema, de que o cara tá predestinado a errar, independente da força dele. Romanos 7, pra quem tem curiosidade aí do texto que o Gabriel tá citando. Vamos, só pra dar encerrar esse assunto pra gente poder prosseguir, pra galera que tá ouvindo e pra vocês também. Todos esses temas, né, sobre Deus aí, se era certo Deus matar, né, mandar matar, se Deus mudou, se ainda é certo matar,
todas essas coisas aí, a gente ainda vai responder mais pra frente, né? Como o próprio texto que eu falei lá de que Jesus disse que não veio para trazer paz, mas sim a guerra. A gente vai responder em outros podcasts. Eu mandei a pergunta mais para deixar um gostinho aí na galera aí de curiosidade. E em relação ao que o Gabriel falou, eu já respondo aqui, não Romanos 7, mas, né, deixando claro ali que Romanos 7 está fora de contexto, esse entendimento, então realmente não é o entendimento correto, mas aqui, ó, 1 João 3, versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então, o que a Bíblia diz, Gabriel, é que a nossa tendência não é ao erro, muito pelo contrário, é o oposto, porque a divina semente está em nós. Então, é o oposto aí. Quando a gente nasce de novo, a nossa natureza tende para Deus. Pode continuar. Porque quando a pessoa é transformada, literalmente a natureza dela passa a ser espírito, não a carne. A sua carne, sim, ela tende ao erro, né? Mas é aquela questão da árvore, né? Uma macieira sempre tende a dar maçã. Aí você tem que trocar a essência da macieira para ela começar a dar outra coisa. É o que Deus faz com a gente, no caso. Exatamente. Isso aí. Então a gente não é um bode aí revestido, né? Nós nascemos de novo aí. O sangue está sobre nós, mas a nossa natureza foi transformada. Mas e aí, galera? Então, Thaís, a pergunta que não quer calar. O que seria essa adoração aí? Qual o propósito eterno de Deus? No caso de adoração, eu acredito que eu já respondi, né? Tipo assim, o que é adoração? A minha visão, a adoração é realmente uma expressão de amor a Deus. Mas ela não é o início de tudo. Então, assim, às vezes, isso foi o início, né, do que eu comecei a falar, que as pessoas pensam que o propósito de Deus é que nós adoremos a Ele. Mas não é, senão, como a gente falou, Deus não tem a baixa autoestima para precisar criar alguém só para adorar a Ele. Inclusive os anjos já adoram a Ele. A própria criação proclama a glória do Senhor. Então Deus eu acredito, né? E a Bíblia nos diz que Deus não nos criou para que adoremos a Ele. E esse é um das respostas que a gente mais ouve aí nas igrejas. Eu acredito que quem está ouvindo, com certeza já ouviu isso de algum pastor, de algum líder, de algum mestre, ou já ouviu isso em alguma canção também. Mas para mim a adoração ela é uma consequência, ela é um resultado. Quando eu conheço a Deus, quando eu sei quem Ele é, quando eu conheço esse amor, quando eu conheço esse sacrifício, tudo que Deus é e tudo que Ele já fez e que Ele faz por mim, eu sou impulsionado a expressar o quanto eu estou grato. Quando eu sou cheio desse amor, eu sou impulsionado a expressar isso a Ele de alguma forma. Eu quero expressar isso a Deus. Então, adoração para mim é isso, não é o propósito de Deus. E aí eu quero, então, agora a gente vai começar a entrar biblicamente sobre o que a Bíblia fala, que é o propósito de Deus para nós. E aí eu vou começar, nós vamos construir um pensamento aqui, ok? Então a gente não vai falar, a gente vai ir falando alguns versículos, vai ir pensando algumas coisas, aí a gente vai chegar numa conclusão. Então eu peço que quem está aqui, quem está ouvindo também preste bastante atenção. A gente vai começar a construir um pensamento. Eu vou abrir lá, quem quiser ir abrir também, Gênesis 1:27. Gênesis 1:27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Agora nós vamos ler o versículo 31. O mesmo capítulo, Gênesis 1, agora o versículo 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, sexto dia. Ok? Então, o que a gente entende desses versículos? Que Deus criou o homem no sexto dia. Deus cria tudo em 6 dias, né? E foi justamente no sexto dia, o último dia da criação de Deus, que Ele cria o homem. Então, o homem, ele não participa da criação. Ele é criado somente no último dia, ok? Então, o primeiro dia do homem na Terra foi o 7º dia. O homem foi criado no 6º dia. E o primeiro dia que ele passou nessa terra foi o 7º, beleza? Então vamos guardar isso na nossa mente e a gente vai continuar para outro versículo agora. Gênesis capítulo 2,
a partir do versículo 2. Nós vamos ler o versículo 2 e 3. Quem abriu aí dá um glória, tá glória, aleluia. Gênesis o quê? Gênesis 2, versículo 2. Beleza? Vou ler aqui então. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Esses versículos foi Gênesis 2, versículo 2 e 3. Então a gente percebe que o 7º dia, ele não foi um dia de criação. Deus criou o mundo todo e o homem em 6 dias. E o 7º dia foi um dia que Deus tirou para descansar, como diz o versículo, porque nele descansou. E aí eu tenho uma pergunta, o que vocês acham? Vocês acham que Deus se cansa? Não. O sentido aí de descansar é de colocar-se numa postura de contemplação, de contemplar tudo aquilo que havia sido feito e, consequentemente, admirar a própria criação. Não é no sentido de, caramba, olha o trabalho que eu fiz, vou tirar uma soneca, uma pestana aqui, não. É literalmente de olhar para aquilo e falar como ele mesmo havia dito dia após dia. Tudo que eu fiz é muito bom. Oi, eu já ia usar esse versículo aí pra tirar uma soneca de vez em quando. Ó, vacilo. Se Deus tira, né? Eu também posso tirar. Mas... foi mal aí. Acabei estragando a piada aí. Mas perfeito. Nossa, o Gael aí falou perfeitamente. Isaías 40, 28 mesmo diz: Deus não se cansa e nem se fatiga. Então aqui, como o Gael disse, não é um descansar no sentido de estou cansado, vou descansar fisicamente. Mas é um descansar de contemplar, de desfrutar de tudo o que ele fez. Então, no 7º dia, Deus não descansa porque ele está cansado. Ele descansa no sentido de desfrutar de toda a sua criação, incluindo o homem, ok? Então, vamos ir guardando isso que eu vou explicar mais pra frente. Agora, vamos abrir lá em Gênesis 3, 8. Novamente, que achou da glória a Deus. Decanta as labachúrias. Perfeito. Vou ler então, Gênesis capítulo 3, versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Eu quero enfatizar a parte A desse versículo, né? O início ali desse versículo. Vou ler de novo. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia. Então, através desse versículo, nós percebemos que todos os dias da viração do dia, ali no final da tarde, Deus ia ao jardim para se relacionar com o homem. Deus ia ao jardim à procura do homem, para ter um momento de comunhão, um momento de relacionamento com o homem. Então, através dessa construção de pensamento aqui que a gente acabou de fazer, a gente percebe que a Bíblia nos aponta, que a Bíblia nos mostra que o propósito eterno de Deus, que o propósito pelo qual Deus cria o homem é para relacionamento, é para se relacionar com o homem, é para ter comunhão, é para ter intimidade, é para ter relacionamento com o homem. E então a gente vai voltar, a gente percebe isso dos primeiros versículos que a gente leu. O primeiro dia do homem na terra não foi o 6º dia, não foi o 5º, não foi o 4º, não foi o primeiro, não foi um dia em que ele precisou trabalhar, não foi um dia de labor, não foi um dia que ele foi posto ali na ordem dos anjos, na ordem celestial ali dos anjos para estar adorando ao Senhor, santo, santo, santo. Não, foi um dia em que ele tirou para se relacionar com o seu Criador. Um dia que Deus tirou para descansar, como a gente já viu, para desfrutar da sua criação, e isso inclui o homem e a mulher. Um dia em que Deus criou para se relacionar com o homem. Então a gente percebe que Deus cria o homem, que Deus nos cria para ter um perfeito relacionamento conosco, um relacionamento íntimo, um relacionamento profundo conosco. E a gente pode até pensar nisso também em relação ao próprio Deus. Houve um tempo em que a gente chama de eternidade passada, que é o tempo antes de Deus criar todas as coisas, né? O tempo em que Deus ainda não havia criado o homem, não havia criado a terra.
E a gente pode parar para pensar, eu realmente gosto de pensar muito nisso, o que Deus estava fazendo nesse tempo. Deus estava fazendo nesse tempo em que nada ainda havia sido criado. E eu gosto de pensar, eu gosto de imaginar que Deus estava nesse tempo tendo um perfeito relacionamento com Ele mesmo. Não é à toa que Deus é 3 em 1. E Ele tem um relacionamento perfeito com Ele mesmo. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, eles têm um relacionamento perfeito um com o outro. Eles têm uma comunhão perfeita um com o outro. Então a essência de Deus é essa essência de relacionamento, é essa essência de compartilhar. Então Deus, por isso, Ele cria o homem para compartilhar da sua glória, para compartilhar de si mesmo conosco. João 17, versículo 3, aí vocês não precisam abrir, eu mesmo vou ler aqui. Jesus, ele vai estar ali prestes, né, a ser levado para a crucificação. E ele sobe ali no Monte das Oliveiras com seus discípulos, e aí ele vai fazer uma oração a Deus, que a gente chama de a última oração de Jesus, né? E aí ele fala o seguinte, em João 17, versículo 3, para quem quiser abrir aí depois, é João 17, versículo 3. Ele fala o seguinte: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. Então o próprio Cristo, o próprio Deus, ele fala isso, ele fala, olha, a vida eterna é conhecer o Senhor, é conhecer a Deus e a Jesus. E aqui esse conhecer é mais do que saber sobre. Conhecer nesse sentido aqui não é só saber, né? Porque às vezes a gente tem essa mania de, você conhece fulano? Ah, sim, conheço. Eu não tenho nenhum relacionamento com ele, mas eu sei quem ele é. Então, às vezes a gente acha que conhecer é isso, né? Não, eu sei quem é, eu tenho conhecimento, né, sobre isso. Mas aqui o conhecer nesse sentido é mais do que só saber, é se relacionar. Então o próprio Cristo vem dizendo que a vida eterna é se relacionar com Deus. E a gente volta para o que a gente estava falando ali no início, né? A pergunta de a gente passou a vida toda, né? Muitas pessoas passaram a vida toda, a infância, né? Crescendo, achando que lá na eternidade a gente vai ficar cantando santo, 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 santo. Mas o próprio Cristo está falando que, na verdade, na eternidade, nós vamos conhecer a Deus infinitamente. Nós vamos passar a nossa eternidade conhecendo a Deus, nos relacionando com Ele, tendo comunhão com o próprio Deus. Isso é incrível, porque Deus é infinito. A gente nunca vai parar de conhecer a Deus, a gente nunca vai parar de se surpreender sobre quem Ele é, sobre tudo que Ele é e tudo que Ele faz, né? Então assim, eu tenho grandes expectativas a respeito da eternidade. E é algo que já começa aqui, né? Na verdade. A eternidade é algo que já começa aqui. Pode falar, Matheus. Isso que você falou, né? Tipo, quando eu descobri isso, cara, tipo, pô, o negócio pra mim mudou completamente, né? Eu, igual o Aleph disse, né? Eu também era meio coisa assim, não vou mentir, né? Eu era meio desanimado, assim, com a vida eterna, porque eu ficava, tipo, pô, ficar lá adorando. Já faço isso aqui, tá ligado? Não dá nada. Beleza, que lá é o céu, coisa boa e tal, mas, né? Aí o que me animava era ficar pensando, não sei vocês, mas eu ficava pensando, pô, vou conhecer o universo, né? Ver umas estrelas de perto, assim, não morrer. Eu ficava viajando assim. Mas quando eu entendi sobre isso, né? Sobre a eternidade ser conhecer a Deus, o negócio já mudou. Porque quanto mais eu conheço Deus aqui na Terra, eu já fico empolgado. Então imagine lá eu vou continuar conhecendo e vou conhecer muito mais, né? Muito mais pleno o negócio. É, isso aí, galera. Concluímos aqui a parte 1 do terceiro episódio aqui do Sarsa Podcast, o propósito eterno de Deus. Eu espero que você tenha aprendido bastante, mas tanto que de repente nem viu as horas passar, né? De tão flow no raciocínio aqui que você estava aqui com a gente. Eu espero que você esteja gostando bastante aqui do nosso conteúdo, Sarsa Podcast. Lembrando que também você pode participar ao vivo com a gente. A gente tem um grupo também no WhatsApp para você ficar mais ligadão. De repente você tem uma dúvida de como funciona o Discord, nunca usou, você pode ser auxiliado nisso com o nosso grupo. Os links vão estar abaixo aí, se você está vendo pelo YouTube, você consegue já visualizar os links, né, para tudo. Você pode mandar mensagem pra gente, chamar a galera e o mais importante, questionar e construir esse conteúdo conosco. Lembre-se que desse episódio vai ser liberada a parte 2, ele continua, né, essa gravação. Você acabou de assistir a parte 1 e também
vai ser liberado a parte 2. Eu espero que você também assista, porque ela tá fantástica, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado a todos que construíram aqui esse conteúdo conosco. Sarsa Podcast, episódio 3, o propósito eterno de Deus, parte 1, vai ter a parte 2, lembrando de novo para reforçar, e eu quero que você assista. Valeu!